Olá, mais uma vez a graça e a paz, amém? Que o Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, nos dando sabedoria, discernimento da sua palavra, que o Espírito Santo de Deus venha usar cada um conforme a sua vontade, e que Deus esteja conosco hoje e sempre, amém. Obrigada, Espírito Santo. Então, meus amores, vamos dar continuidade sobre Lutero, o qual nós estávamos falando no vídeo anterior, amém? Então, e Lutero ele pregou, né, na, na porta da ele apregoou, afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na cidade da Alemanha, 95 teses. Aí você me pergunta, mas que teses eram essas, né? Eram as teses contra as indulgências, fato que teve grande repercussão. Era a primeira vez que um servo do papado se rebelava com tão grande ousadia. Com base na Bíblia, mostrava que o Papa nem qualquer homem pode perdoar pecados. Mostrava que a graça de Deus é livremente concedida a todos os que o buscam, com arrependimento e fé. Rapidamente, os ensinos de Lutero se espalharam pela Europa e as verdades bíblicas começaram a se instalar nos corações. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Isaías 55, verso 11. Aquele que deseja proclamar a verdade de Cristo ao mundo deve esperar a morte a cada momento. Com esse pensamento, Lutero se dirigiu a Augsburgo, cidade alemã, onde se defrontaria com os representantes do Papa Leão X, entre 1513 e 1521. O prelado inquisidor, cheio de ódio, né, disse-lhe: retrate-se ou mandá-lo-ei a Roma. Roma seria o fim do caminho. O caminho da morte, a morte na fogueira, tal qual acontecera com seu amigo John Ruiz. Na madrugada do dia seguinte, estando a cidade às escuras, Lutero conseguiu se evadir de Augsburgo, contando para isso com a ajuda de amigos. Se evadir é fugir, tá? Escapou milagrosamente das mãos do representante papal que intentara prendê-lo. Vocês entenderam quem é que prendia, quem é que fazia a inquisição e queimava as pessoas na fogueira por falar a verdade e contra suas ideias? Era o clérigo da Igreja Católica, papá, tá? Então, embora diante de tantas dificuldades, já classificado como herege, excomungado e condenado, Lutero não diminuiu suas severas críticas ao papado e às doutrinas romanas. Disse: estou lendo os decretos do pontífice e não sei se o Papa é o próprio anticristo ou seu apóstolo. Enquanto a Igreja de Roma subtraía elevados recursos financeiros ao povo, ele tirava, né, elevados recursos financeiros ao povo. Subtrair é diminuir, é retirar. Com heresias, superstições e ameaças, Lutero se aprofundava no estudo da Bíblia. Declarava abertamente que não havia distinção entre pecado mortal e pecado venial, pois afirmava: pecado é pecado, sem gradação, e qualquer pecado leva ao inferno, pois afasta o pecador de Deus. Boa parte dos seus sermões era destinada a protestar contra o comércio das indulgências, dizendo que estas eram inúteis, e perguntava se o Papa pode libertar as almas do purgatório quando lhe dão dinheiro, por que não esvazia de uma vez o purgatório? A um enviado do Papa Leão X, que lhe propôs uma reconciliação e alegou, como argumento,
a autoridade do Papa? Lutero respondeu com firmeza: só na Bíblia e não no Papa reside autoridade. E continuou: o próprio Cristo é o chefe da igreja e não o Papa. Não lhe é permitido estabelecer um artigo de fé sem base bíblica. O Papa é soberano, legítimo, não com direito divino, mas humano. No dia 15 de junho de 1520, com a bula Exsurge, o Papa Leão X condenou 41 proposições de Lutero, ameaçando-o de excomunhão, se não se retratasse dentro de 60 dias. Essa bula condenava, em suma, a liberdade de consciência. O historiador Schaff assim decidiu o documento. Podemos inferir daquele documento em que estado de servidão intelectual estaria o mundo atualmente, se o poder de Roma houvesse conseguido esmagar a reforma. Difícil será avaliar quanto devemos a Martim Lutero no terreno da liberdade e do progresso. Num gesto memorável de audácia, destemor e ousadia, Lutero queimou a bula papal em praça pública a 10 de dezembro de 1520. Por mais de uma vez, Lutero compareceu diante dos emissários de Roma. Bom, aconselhado a não se apresentar em razão do risco que corria, Lutero respondeu: ainda que acendessem por todo o caminho de Worms a Wittenberg uma fogueira, em nome do Senhor, eu caminharia pelo meio dela, compareceria perante eles e confessaria o Senhor Jesus Cristo. Na presença do imperador Carlos V da Alemanha, de príncipes e delegados de Roma, que esperavam uma retratação do excomungado herege, Lutero falou: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, não posso retratar-me, não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Queira Deus ajudar-me. Amém. As tentativas de reconciliação do sacerdote Martinho Lutero com o papado, ou seja, os planos de fazê-lo voltar ao aprisco de Roma, fracassaram todos. Consinto em que o imperador, os príncipes e mesmo o mais obscuro cristão examinem e julguem os meus livros, mas sobre uma condição: que tomem a palavra de Deus como norma. Os homens nada têm a fazer senão obedecer-lhe. No tocante à palavra de Deus e à fé, todo cristão é juiz, tão bom como pode ser o próprio Papa. Embora apoiado por 1 milhão de concílios, Deus não quer, dizia ele, que o homem se submeta ao homem, pois tal submissão em assuntos espirituais é verdadeiro culto, e este deve ser prestado unicamente ao Criador. Alertado de que estava proibido de subir ao púlpito, recusou-se a obedecer. Nunca me comprometi a acorrentar a palavra de Deus, nem o farei. Tão logo expirasse o prazo de um salvo-conduto que o imperador lhe concederia, Lutero, conforme resolução do concílio, deveria ser preso, todos os seus escritos destruídos, e ninguém era permitido dar-lhe comida ou bebida, e os seus discípulos sofreriam igual condenação. Isto, em outras palavras, significava fogueira. O plano de Deus era outro. Para livrar-o da morte, um grupo de amigos sequestrou a Lutero e o transportou, através da floresta, para o castelo de Wartburgo, construído nas montanhas e de difícil acesso. Em 1534, traduziu a Bíblia para o alemão e escreveu muitas obras. O líder da reforma protestante faleceu em 1546 na sua cidade natal de Eisleben, na Saxônia, Alemanha. Então, fique com Jesus e a próxima aula nós vamos falar sobre William Gardner. William Gardner, tá bom? Fiquem na paz de Cristo, que Deus os abençoe
e que todos possam seguir o modelo de Lutero, fazer segundo a vontade do Senhor, e que a palavra de Deus é ela que nos direciona na nossa vida. Ninguém pode falar nada, ninguém pode nos direcionar, apenas a palavra de Deus, através da nossa fé. Amém? Fique com Jesus e Deus os abençoe.